Olá! Então hoje eu vou falar sobre o traço de personalidade 6. O traço 6, ele está representado aí pelo signo de Virgem e pela casa 6. Então, pessoas que têm muitos planetas no signo de Virgem, planetas pessoais, né? Sol, Lua, Mercúrio, Vênus ou Marte em Virgem, ou então pessoas que têm muitos planetas, qualquer um dos planetas na casa 6, incluindo Urano, Netuno e Plutão. Pessoas que têm ascendente Virgem, então tem um traço 6 forte. Por exemplo, se você tem o ascendente Virgem e tem 2 ou 3 planetas na casa 6, isso já indica um traço 6 forte. Pessoas que têm planetas em Virgem, mesmo que não tenha nada na casa 6, mas tem muitos planetas em Virgem, fazendo aquelas linhazinhas que as mais importantes são trígono, quadratura, oposição, conjunção. Então, essa pessoa também tem um traço 6 forte. Então, veja se você tem ou um ascendente em Virgem, ou um meio do céu em Virgem, ou então planetas na 6, ou então planetas em Virgem, mas vê as linhazinhas, né, que esses planetas têm, partindo da casa 6 ou levando para a casa 6, ligados a algum outro planeta de casa 6. Então, vamos lá. O traço 6, ele é um traço que ele está relacionado ao trabalho. O trabalho enquanto prestação de serviço. Então, as pessoas que têm o traço 6 forte são pessoas que se importam com questões de trabalho. Quando a gente fala de uma casa 6, pessoas que têm o traço 6 mais por casa, ou seja, muitos planetas na casa 6, e a casa 6 é uma casa que é da vida, ou seja, as casas da vida, elas são da vida, então elas trazem questões para nós, querendo ou não, nós temos em nossa vida características relacionadas àquilo que a casa 6 representa. Então, se você tem aí uma casa 6 cheia, então questões de trabalho vão vir para a tua vida. Você vai ter, em várias épocas da sua vida, você vai passar por situações em que questões de trabalho vão ser importantes. Questões que envolvem acontecimentos no seu trabalho, ou então você querendo atuar na área de trabalho de uma determinada forma, que pode representar desemprego, ou então pode representar você buscando trabalho, ou então pode representar você crescendo no seu trabalho. Isso vai depender, claro, das linhas que você tem no seu mapa, que vai depender, claro, de situações ali, de trânsitos, previsões que estão ocorrendo ali nessas casas. Mas a casa 6 indica que você vai ter demandas relacionadas a trabalho, em todos os sentidos. A casa 6, ela mostra pessoas que gostam de prestar serviço aos outros. Elas veem a utilidade no mundo, né? O quanto que elas podem ser úteis no mundo, o quanto que elas podem servir através de suas habilidades. A casa 6, ela tem um lado prático, no sentido de que ela quer fazer com que o mundo funcione como uma engrenagem, ou seja, de uma maneira correta, de uma maneira adequada. Então, são pessoas que se preocupam com o funcionamento das coisas, pessoas que estão no mundo para a manutenção dele, para a manutenção de como as coisas funcionam. São aquelas pessoas em que elas tentam manter o status quo, ou elas tentam manter o funcionamento das coisas, elas tentam manter uma certa ordem no mundo. O mundo precisa de ordem. Caso contrário, entraria no caos, que é a casa oposta, a casa 12. Então, a casa 6 era oposta a 2, sendo a 6 relacionada à ordem e a 12 relacionada ao caos. Então, se você tem muitos planetas na casa 6, você tem um traço mais forte por casa, você dá importância a essa questão da prestação de serviço. Você quer em que o serviço lhe seja prestado da melhor maneira possível. Você gosta que lhe prestem um bom serviço, você é mais crítico em relação ao serviço que lhe prestam. Porque você também é crítico em relação ao próprio serviço que você presta. Então, as pessoas de casa 6 são pessoas mais críticas. São pessoas que elas observam mais, elas são analíticas, pessoas voltadas para análise ou até mesmo para as ciências exatas. Pessoas de terra, né, que tem terra forte no mapa por conta de ter uma casa 6 cheia. Agora, se você tem o traço 6 mais forte por signo, então isso tem mais a ver com a sua personalidade. Você tende a ser uma pessoa mais ordenada, mais organizada. As pessoas falam muito que Virgem é aquele todo organizadinho, que gosta de tudo no lugar certinho, e isso é verdade em parte. Muitas vezes a pessoa tem uma bagunça organizada. O que é uma bagunça organizada? A pessoa consegue se encontrar dentro da sua bagunça.
Então, ela não gosta que ninguém mexa na bagunça dela, porque ela já tem a sua bagunça organizada. Então, aquela bagunça ali, que para os outros pode representar uma bagunça, para essa pessoa representa a ordem. Então, essa questão de ter as coisas organizadas vai muito de quem está enxergando, de quem está de fora, quem está observando. Então, essa questão da ordem para a Virgem é uma ordem que ele entende. Pode ser uma ordem de ter cada coisa no lugar certinho? Pode, mas aquele lugar certinho tem que fazer sentido para ele, para a própria pessoa que tem o traço 6 forte. Então, Virgem, essa questão de dizer que o Virgem é muito certinho, é muito organizado, é muito, digamos assim, muito minucioso, gosta de minúcias, isso tem a sua validade sim, mas se ele se sente bem com essa organização. Então, essa organização é para a Virgem, importante para ele, para a funcionalidade daquilo que ele tem que realizar. Então, Virgem precisa ter todo um cálculo ou toda uma previsibilidade nos acontecimentos. Então, é um signo que não gosta de muitas mudanças, é um signo que gosta de ter as coisas organizadas no sentido de que eu sei o que eu tenho que fazer e eu tenho um planejamento ali para realizar determinadas coisas. Então, essa ênfase no mapa em Virgem, que faz desse mapa um traço 6 forte, que está relacionado também com essas linhas, também está relacionado com a dificuldade de manter a ordem. O desejo de manter a ordem e uma dificuldade em manter a ordem. Então, essa questão da ordem, ela pode ir desde uma dificuldade em manter a ordem, assim como uma facilidade em manter a ordem. Vai depender das linhas em que essa casa 6 interfere nessa casa 6. Ou vindas de outras casas ou partindo da própria casa 6. Então, vai depender das linhas também. Agora, quando eu falo em uma dificuldade em manter a ordem, é porque se a pessoa tem uma dificuldade em manter a ordem, é porque a ordem é importante. E se a ordem é importante, essa pessoa tem um traço 6 forte. Então, quando eu digo assim, eu quero a minha casa super limpa e organizada, e eu não consigo fazer isso, eu não consigo manter a minha casa limpa, totalmente limpa como eu imagino e organizada. Isso pode representar um traço 6 forte, porque se isso me incomoda, é porque eu tenho isso como uma questão. Tanto é que tem pessoas que vivem numa desordem e não estão nem aí, e nem identificam que estão em desordem. Desorganizado, ou então numa questão que não está tão asseada. O Virgem, ele tem uma questão com o asseio, com a limpeza, né? Isso também faz parte da sua ordem, a sua ordem, digamos assim, de um bem-estar. Então, quando eu me preocupo com isso é porque isso é muito importante para mim, isso tá ali relacionado a um traço 6 forte, né? Pessoas que gostam das coisas ordenadas, das coisas limpas, se preocupam também com sujeira, com contaminação, se preocupam em ficar doentes, porque a casa 6, passando agora para o próximo assunto, também está relacionada a questões de saúde. Então, o traço 6 é uma questão de saúde. Se você tem um traço 6 forte no seu mapa, pode ser que você lide com algum aspecto da área da saúde. Você trabalhe na área de saúde, que você preste serviços de saúde, que você atue na linha de frente dos serviços de saúde nas mais diversas funcionalidades, seja como o veterinário, por exemplo, né, que é uma saúde dos animais, a casa 6 também representa os animais, seja como um auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, cuidador, né, que tem formação dentro da área de enfermagem, ou porque você é médico, ou porque você trabalha em laboratório de análises clínicas. Então, eu vou deixar aqui em cima os links sobre a astrologia vocacional. Eu tenho um vídeo específico sobre o traço 6 em astrologia vocacional, vou deixar aqui em cima para vocês. Mas o traço 6, então, ele está relacionado à área da saúde, né? Então, é uma organização que tem a ver também com a manutenção da saúde e a prevenção de doenças. Então, é aquela questão do manter o corpo organizado, o corpo limpo, manter o corpo saudável, as dietas, os exercícios que mantêm o corpo saudável, não no sentido do exercício em si, mas visando a manutenção da saúde do corpo. Então, tudo que visa a manutenção da saúde do corpo, como pessoas, por exemplo, que se importam com veganismo, aí tem a questão dos animais também, né? Sou vegana porque considero que os animais não são bem tratados no nosso mundo e por isso eu vou parar de comer carne. Isso tudo tem a ver com
o traço 6. Por quê? Porque tem a ver com a causa dos animais e tem a ver com a causa da saúde também, né? O quanto que a carne faz mal e essas questões todas, né? A questão ambiental também está relacionada muito a esse traço 6, 12, né? Que são casas que ficam opostas, né? Que tem a ver com a funcionalidade do mundo, de tentar manter o mundo mais limpo, um mundo mais organizado. Então, a casa 6 tem a ver com a biologia, né? Pessoas que também estudam biologia, em como que elas vão cuidar do meio ambiente, isso tudo tem a ver com o traço 6, 12, né? Essas duas casas. Mas então o traço 6, quando ela lida com os animais, trata-se dos veterinários, os animais de pequeno porte, o gosto pelos animais, a proteção aos animais, o ambientalismo, a natureza, então tem relação com todas essas questões. O traço 6 também tem a ver com dietas. O traço 6 tem a ver com tentar manter o nosso dia a dia mais organizado possível. O traço 6 tem relação também com as relações de trabalho, né? Empregador, empregado. Então, são pessoas que têm demandas e questões relacionadas a trabalho. Como que eu vou prestar melhor serviço na minha empresa? Se eu vou ou não vestir a camisa dessa empresa. O traço 6 não está preocupado se eu vou enriquecer dessa empresa. Isso não tem a ver com o traço 6. O traço 6 ele está preocupado se eu vou prestar bem o meu serviço de modo a continuar na empresa. Tem a ver com a continuidade, tem a ver com fazer o melhor possível. E isso, como consequência, acaba interferindo em outros traços, como o traço 10 de elevação social, né? Isso vai depender se você tem linhas ali ligadas a algum planeta na casa 10. Mas a casa 6 é a manutenção das condições de trabalho. Então, são pessoas que trabalham com segurança do trabalho, que tentam fazer do ambiente de trabalho o melhor ambiente possível para aqueles que trabalham. E também questões relacionadas à rotina de trabalho. E a rotina do nosso dia a dia tem a ver com os trabalhadores domésticos, pessoas que prestam serviço e como que nós lidamos com pessoas que nos prestam serviço. Se você é prestadora de serviço, como que você lida com o serviço que você presta e com as relações de trabalho. Pessoas que têm o traço 6 forte podem também trabalhar em questões trabalhistas ou questões que têm a ver com assistência social, né, da prestação de serviço a outras pessoas no sentido de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, a casa 6 ela tem todas essas implicações. E num sentido mais interno, mais interior, é a necessidade de pureza, de purificação. Uma necessidade que a pessoa tem de se sentir mais puro, de se sentir mais em comunhão com a vida. Não no sentido esotérico, místico ou energético, não. De sentir que não está lesando o seu corpo. Sentir que está, de alguma maneira, mais próximo da sua origem, mais próximo daquilo que materialmente lhe faz bem. Então, tem a ver com a prevenção da doença, a prevenção da contaminação, pessoas que trabalham com objetos contaminados também. Por quê? Porque tem a ver com a área de saúde, pessoas que trabalham em análises clínicas, pessoas que têm todos aqueles cuidados, aquela profilaxia ali dentro do ambiente hospitalar, pessoas que se preocupam com isso, com a questão da contaminação. Então, pessoas que estão ali, de alguma maneira, tentando limpar os ambientes, tentando manter os ambientes longe de contaminações. Então, isso também tem a ver com o traço 6. Espero que vocês tenham entendido. Isso foi o que eu consegui pensar sobre o traço 6. Então, vamos agora no próximo vídeo ao traço 7. Um abraço a todos. Eu vou deixar aqui em cima, então, o link sobre a astrologia vocacional de traço 6. Um abraço a todos.